eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos fazer a aula 23. Então, a aula de hoje a gente vai trabalhar sobre pesquisa. A gente vem trabalhando aí sobre gráficos, sobre construção de gráficos, né? Para construir um gráfico a gente precisa de uma pesquisa aí, de uma fonte de dados. Então, hoje a gente vai ver mais ou menos como funciona isso, da onde a gente pode ter essas informações e como a gente faz para construir uma pesquisa e para fazer uma pesquisa de uma forma matematicamente correta. Então, o objetivo da aula de hoje vai ser planejar e executar uma pesquisa amostral envolvendo um tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de um relatório, que nesse caso seria tabelas e gráficos aí que vocês podem utilizar, já que a gente já estudou como fazer essa construção correta. Então, os materiais da aula de hoje que você vai precisar vai ser seu caderno, caneta, lápis, borracha e a régua. Caderno e a caneta para anotar as informações importantes, o lápis e a borracha para resolver os exercícios no caderno e a régua, né, para resolver os exercícios, já que a gente está trabalhando ainda com gráficos, né, nesse último slide aí dessa área estatística da matemática, a gente pode falar assim, beleza? Então, a pesquisa, para que serve a pesquisa? Da onde que vem? Então, no nosso dia a dia, a gente vê muito pesquisa, é muito comum a gente ver pesquisas de opinião. Para que serve uma pesquisa de opinião? Para apontar informações sobre os produtos e serviços que são usados pelo público. Opiniões de pesquisas sobre determinado assunto, ou seja, não sei se vocês já viram, mas às vezes tem assim que você recebe por e-mail, que se você realizar uma pesquisa sobre tal produto, você talvez até ganhe um dinheiro, tem umas pegadinhas por aí, mas também existe quando você responde alguma informação sobre um produto que você comprou. Dependendo do produto que você compra, você pode sim receber uma pesquisa de satisfação. O que é uma pesquisa de satisfação? Eles querem saber se o produto serviu para você, se ele atendeu às expectativas, se ele funcionou do jeito que você queria, se você teve dificuldade em usar aquele produto. Sabe um lugar interessante? Quando a gente vai fazer uma compra na internet, lá você tem algumas avaliações, certo? Você tem lá um ranking de estrelinhas, de 0 a 5 estrelinhas, aí você olha lá se o produto tem bastante estrelinha, se o pessoal gostou desse produto. Nada mais é do que um tipo de pesquisa de satisfação ali, que ele está reunindo todas as informações das pessoas que já compraram para ajudar você a decidir se você vai querer comprar esse produto ou não. Vai dizer que já não teve vezes que você olhou lá, queria comprar, sei lá, um tablet, um celular, alguma coisa aí, um videogame, um jogo de videogame, um jogo de celular. Quando você vai lá na App Store para baixar, você olha lá, tem 2 estrelinhas, e aí o pessoal reclamando, esse joguinho não funciona, esse joguinho travou, esse joguinho não... É uma pesquisa de satisfação. Você consegue descobrir se esse joguinho ali que você quer baixar é bom ou não, certo? Agora, se tá lá 5 estrelinhas, melhor jogo que existe, não consigo largar meu celular, fico jogando o dia inteiro. Então, você já percebe ali por essas informações, que são bem simples, no caso, uma quantidade de estrelinhas, certo? Você já consegue entender se aquilo que você quer comprar ou se aquilo que você quer baixar no seu celular é bom ou não, certo? Então, essa é a ideia da pesquisa de satisfação. Aquilo ali nada mais é do que uma pesquisa bem simples de satisfação, mas é uma pesquisa de satisfação, beleza? A gente também tem o que a gente chama de pesquisa de mercado, ou seja, para conhecer o perfil do cliente, para perceber a estratégia dos concorrentes, analisar fornecedores, entre outras coisas. Então, vamos pensar assim, quando uma loja ela vai abrir numa cidade, ela vai pesquisar se vai funcionar, certo? Digamos que existe lá uma cidade que tem muitas pessoas idosas, muitas pessoas que não têm mais filhos crianças, já são adultos, então uma cidade composta aí por grande maioria de pessoas adultas que já não têm mais filhos, que os filhos já estão grandes e pessoas idosas. Faz sentido eu abrir uma loja não, digamos, um playground de criança nessa cidade? Faz sentido? Não faz, né? Eu não tenho clientes para esse nicho. É uma cidade que não tem quase cachorro, ninguém tem cachorro nessa cidade, ninguém gosta de cachorro. Eu vou abrir uma pet shop nessa cidade? Então eu vou fazer uma pesquisa de mercado para saber, se eu abrir essa loja aqui, você provavelmente compraria nessa loja? Agora, por exemplo, quando eu tenho uma loja de roupas, que é uma coisa que qualquer cidade vai precisar,
eu vou perguntar, você compraria nessa minha loja se eu oferecesse os produtos da marca tal, 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 tal? Eu tenho que saber qual tipo de pessoa, se as pessoas comprariam na minha loja. Não basta eu abrir mais uma loja de roupa, qualquer loja de roupa. Qualquer loja de roupa já tem um monte. Então eu vou fazer uma pesquisa de mercado para saber, se tivesse uma loja de roupa aqui, o que você gostaria que tivesse nessa loja? Eu gostaria que tivesse roupas de frio, gostaria que tivesse roupas de calor, gostaria que tivesse... Isso as pessoas podem responder na pesquisa de mercado, certo? Para você saber aí o que você pode melhorar na sua empresa, ou na sua loja, ou no seu empreendimento. Então, antes de você abrir qualquer coisa, você tem que saber qual é o tipo de público-alvo que você está abrindo o seu negócio. Então, para isso que serve uma pesquisa de mercado, certo? Então, a gente também pode realizar essas pesquisas utilizando dois tipos de pesquisa. Vamos ver aqui quais são os dois tipos de pesquisa principal. Então, a gente viu algumas funções das pesquisas aí, certo? E agora a gente vai ver quais são os tipos principais de pesquisa na hora de fazer essas pesquisas. Então, a gente tem o primeiro tipo, que é a pesquisa censitária, certo? A pesquisa censitária, ela também pode ser conhecida como pesquisa de população, ou seja, é um tipo de levantamento que obtém informações de todas as pessoas de um grupo. Para esse tipo de pesquisa, eu tenho que coletar as informações de 100% dos participantes, certo? Então, se eu vou falar de uma pesquisa censitária, eu tenho que entrevistar todas as pessoas que eu estou estudando. Então, vamos lá, um exemplo de pesquisa censitária. Quando eu falo de um grupo pequeno, por exemplo, uma turma de escola, ou até das pessoas que trabalham com você, dependendo da empresa que você trabalha, né? Se for uma empresa pequena, até dá para fazer. Agora, se for uma empresa muito grande, fica meio difícil. Mas a ideia da pesquisa censitária, quando é uma quantidade pequena de pessoas, ou seja, uma sala de aula, ela funciona muito bem. Eu consigo entrevistar todas as pessoas que eu tenho de uma forma bem tranquila. Eu entrevisto todas as pessoas, pego a informação de todas elas para eu ter uma pesquisa censitária. Agora, quando eu trabalho com uma quantidade muito grande de pessoas, ou seja, uma grande escala, eu não tenho como fazer uma pesquisa censitária, a não ser, cara, em alguns casos muito raros. No caso do Brasil, a gente tem o censo demográfico, que é feito a cada 10 anos, certo? O censo demográfico, ele entrevista todas as famílias do Brasil. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2010 a gente teve o último censo. Então, o último censo de 2010, o pessoal do IBGE, né, eles iam com um coletinho azul do IBGE, eles foram na casa de todas as pessoas, entrevistar as pessoas, perguntar quantas pessoas moram, quantas crianças tem, quantas pessoas dentro de casa trabalham. Então, tinha aí várias perguntinhas para serem respondidas, certo? Então, dentro do censo demográfico, ele é um dos poucos tipos de pesquisa censitária que é feita em grande escala. A gente, então, vê aí uma pesquisa sendo feita em todo o território brasileiro, com todas as pessoas. Esse é um tipo de pesquisa censitária de grande escala, mas percebam que ela demanda muito trabalho e dá muita informação. Mas é por isso mesmo que essa pesquisa é feita somente a cada 10 anos, porque dá bastante trabalho, certo? Agora, o tipo de pesquisa que é mais utilizado é o que a gente chama de pesquisa amostral, que a gente tira o quê? Uma amostra dessa população. Então, quando a gente está falando de grupos maiores, é difícil de coletar os dados de todos os participantes, que foi o que a gente falou ali da pesquisa censitária. Fica difícil porque é muito grande, muitas pessoas, né? Então, a gente adota aí as pesquisas por amostra, certo? Para esse tipo de pesquisa, a gente escolhe aleatoriamente algumas pessoas do grupo e os dados coletados vão representar aí o grupo como um todo, mesmo que essas pessoas não compartilhem da mesma escolha, certo? Então, alguns exemplos que a gente tem de pesquisas por amostra as pesquisas eleitorais e até as pesquisas de satisfação. Nem todas as pessoas respondem as pesquisas de satisfação, mas quando é uma pesquisa de satisfação mais longa, assim, não é enviada para todas as pessoas que compram, é só para algumas específicas. E a pesquisa eleitoral, gente, se vocês pensarem, quando a gente tem lá as eleições, sempre aparece aqueles gráficos informando a intenção de voto, não sei o quê. Essas pesquisas, elas são feitas com algumas parcelas da população. Não são feitas com todo mundo, porque você pensa assim, a intenção de voto é essa, mas nunca ninguém me perguntou qual era a minha intenção de voto para poder botar ali naquele gráfico.
Claro que não, imagina eu ter que pesquisar o Brasil inteiro para saber qual vai ser a intenção de voto. Não tem como, então eles pegam um pouquinho da população, uma parcela, entrevistam essas pessoas e a partir dessas pessoas eles fazem aí a construção do gráfico proporcionalmente para todo o Brasil, beleza? Até mesmo no censo demográfico, quando ocorre o censo, existe uma pesquisa simples e uma pesquisa longa. E aí é feito por sorteio, né? Sorteio não, é aleatório. Você pode chegar na casa da pessoa, preencher os dados dela lá e aí ele escolhe te dar a pesquisa longa. É uma pesquisa mais detalhada, que pede informações mais pessoais assim da família. Mas isso é só com algumas pessoas da família, com algumas pessoas da família não, com algumas casas só, tá? Não são com todas. Por isso que também ele é aí feito uma amostra dentro mesmo da própria pesquisa censitária aí do censo, tem uma pesquisa por amostra que é com um pouquinho mais de informação aí, mais detalhes, ok? Quando a gente faz uma pesquisa amostral, o importante é que a pesquisa e a amostra que a gente vai escolher, ela represente a população que dá origem. Ou seja, vamos ver um exemplo aqui. O dono da fábrica, ele deseja saber a qualidade das peças que ele está produzindo. Então, ele tem uma fábrica lá que produz alguma peça. Ele quer saber a qualidade dessas pecinhas que ele está produzindo. Por isso, ele tem que escolher uma amostra de algumas peças da produção diária ou semanal com o cuidado de alternar os horários e as máquinas em que são produzidas. Pensa comigo. Ele tem lá 5 máquinas. Vou imaginar. Tem 5 máquinas que começam a trabalhar às 7 da manhã e param de trabalhar às 10 da noite, tá? Essas máquinas dele começam às 7 e terminam às 10. Se ele quer saber se os produtos que ele está produzindo têm qualidade, adianta ele sempre ir na máquina número 1 e pegar um parafuso, digamos que ele produz um parafuso, tô chutando aí. Pegar um parafuso às 3 da tarde, todo dia ao mesmo horário, na mesma máquina? Adianta? Não. Porque primeiro, ele está usando a mesma máquina, se aquela máquina tiver com defeito, vai aparecer o defeito ali naquele produto. Se ele está indo sempre no mesmo horário, então a máquina está ao mesmo tempo já trabalhando, ou seja, todo dia naquele mesmo tempo, pode ser que ele leve aquele período de tempo ali para aquecer e dar algum problema. Então, ele precisa alternar. No primeiro dia ele vai pegar na máquina 1, no segundo dia ele vai pegar na máquina 2, no terceiro dia ele vai pegar na máquina 3, quarto dia vai pegar na máquina 4 e no quinto dia vai pegar na máquina 5. Beleza. Mas se ele continuar pegando no mesmo horário, digamos que ele vai pegar às 8 da manhã, a máquina ainda não esquentou. Então, a máquina está produzindo com um defeitinho ali, porque todas elas ainda não esquentaram, não estão produzindo perfeitamente. Adianta? Não. Ele tem que pegar em horários alternados, porque eu preciso ter a minha produção total. Se eu fico o dia inteiro produzindo, não adianta eu pegar no mesmo horário a pecinha lá, porque eu vou ter o mesmo resultado sempre, certo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente escolhe aí a nossa amostra da população, que a gente chama. Outro exemplo, vamos lá. Um grupo de crianças vai ser escolhido para testar a eficácia de uma nova vacina. Então, as características como idade e sexo podem sim influenciar o resultado. O corpo de uma menina e o corpo de um menino são diferentes. E ainda mais a idade. Quando a gente pega uma criança, tem um corpo de um jeito. Quando entra na puberdade, tem outro tipo de corpo. Então, a vacina ela pode ter reações diferentes em cada um desses casos. Por isso que tem que garantir na amostra que ela tenha meninos e meninas e que eles tenham diferentes idades, certo? Para ver a eficácia dessa vacina com todos os grupos que você pode aí estar vacinando, ok? Então, vamos só antes de passar ali para a elaboração de uma pesquisa, temos que tomar cuidado aí na hora de fazer uma pesquisa amostral para eu saber que eu estou escolhendo, né, uma amostra correta. Então, digamos ali na pesquisa eleitoral. Se na pesquisa eleitoral eu for entrevistar só pessoas de São Paulo, estou falando de uma eleição para presidente, estou falando do Brasil inteiro. Se eu entrevistar pessoas somente de São Paulo, vou estar representando o Brasil? Claro que não. Para eu fazer uma pesquisa eleitoral decente, né, uma pesquisa eleitoral que represente mesmo as informações corretamente do Brasil inteiro, preciso escolher aí uma quantidade de pessoas de cada estado brasileiro. O certo ainda seria escolher de cada cidade, mas daí vai dar muito trabalho. Então, pelo menos uma quantidade, geralmente eles fazem nas capitais de cada estado, né, que são as cidades maiores com um pouquinho mais de desenvolvimento, então fica mais fácil. Então, eles vão fazer o quê? Uma pesquisa com algumas pessoas em cada estado para ter uma informação do Brasil como um todo, certo? Então, tomar cuidado nessa hora aí.
Então vamos lá. Quando eu vou elaborar uma pesquisa, eu posso seguir alguns passos para fazer isso de um modo simplificado, certo? Porque nos exercícios lá vai ser para vocês fazerem uma pesquisa aí, pode ser na casa de vocês, alguma coisa assim, tá, gente? Para vocês aplicarem esses conhecimentos que vocês estão aprendendo aí. Então, de um modo simplificado, a gente primeiro precisa levantar os objetivos e determinar a população que a gente vai pesquisar. Então, o meu objetivo é saber a quantidade não, mas saber qual é o consumo aqui na nossa casa de bolacha recheada, ou de miojo, ou de uma salada. Quero saber quantas pessoas, ou quanto que a gente consome, ou até mesmo, sabe uma coisa legal? Produção do lixo da nossa casa, que são coisas que afetam aí o meio ambiente. Então eu quero saber qual é a produção de lixo aqui de casa. Esse é o teu objetivo, você quer saber qual é a produção do lixo. No caso, a população, nesse caso, vai ser as pessoas que moram na sua casa, certo? Eu posso fazer no meu bairro, eu posso fazer com o pessoal da minha sala, né? Hoje vocês têm WhatsApp, vamos fazer então todo mundo da sala, vamos levantar aí essas informações, todo mundo vai contar, vai pesar o lixo que está produzindo em casa, vai contar quantas sacolinhas de lixo está produzindo para a gente ter uma ideia aí de qual é a produção de lixo da nossa comunidade aqui da escola. Vocês podem fazer isso, tá, gente? Segundo, coleta e organização de dados. Então, vamos definir. Vamos contar a quantidade de lixo que a gente produz dentro de uma semana, certo? Então, vocês vão coletar essas informações. Na segunda-feira eu levei 2 sacolinhas lá no lixo. Na terça-feira eu levei 5 sacolinhas. Você vai coletar essas informações e vai anotar. Se você quiser fazer só da sua casa, você vai fazer essas coletas de informações da sua casa. Eu quero fazer com os meus amigos só. Eu tenho 5 amigos e quero fazer com eles. Então, você vai coletar essas informações dessas 5 pessoas, vai aí usar o WhatsApp para trocar essas informações com seus colegas, beleza? Você pode organizar esses dados por meio de tabelas e gráficos, certo? Então, vou organizar lá a quantidade de lixo que eu produzi na segunda-feira, na terça-feira. Você pode fazer a média da semana, você pode somar toda a produção da semana. Vocês podem aí, agora é a hora de vocês usarem a criatividade de vocês para construir aí uma pesquisa que tenha impacto aí legal na sociedade, certo? E que traga alguma informação legal para vocês. Nossa, a gente produz muito lixo, vamos tentar reduzir a nossa quantidade de lixo. Desse lixo que a gente produz, o que a gente conseguiria reciclar? Então, vocês podem ter todas essas informações, vocês podem procurar na internet, até ligar na prefeitura, perguntar qual é o dia que passa a coleta de lixo na minha casa, para vocês fazerem essa construção bem legal. Vocês podem perguntar qual é o dia que passa o reciclável na sua casa para coletar, para vocês poderem fazer a separação do lixo, fazer bem direitinho. Dá para fazer uma pesquisa bem legal, gente. O quarto passo é a leitura e interpretação dos gráficos, ou seja, depois que vocês já fizeram toda essa coleta, vocês organizaram essas informações, vocês vão ver o gráfico. Aí é esse momento que vocês vão perceber. Nossa, como a gente produz lixo aqui em casa. Nossa, será que a gente não conseguiria reciclar um pouquinho mais desse lixo? E aí, por último, a gente vai registrar as conclusões, que aí você vai escrever lá, podemos reciclar um pouco mais desse lixo que a gente está produzindo, vamos comprar uma lixeira para separar mesmo o lixo reciclado, certo? O interessante, antes de fazer a separação, é sempre pesquisar ali na internet, ver como que se faz corretamente a separação do lixo reciclado, né? Não é só jogar as embalagens fora, você tem que limpar elas antes de jogar fora. Então, ter todas essas informações corretas aí dá para mudar toda a casa de vocês aí para fazer uma pesquisa legal. Professora, mas tem que ser do lixo? Não, não tem que ser do lixo. Essa aqui é uma ideia que a prof jogou aí para vocês. Pode ser de qualquer coisa, gente. A quantidade de livros que eu leio na semana, eu e meus colegas da sala, quantos livros a gente lê por mês, será que dá pra gente ler mais livros? Qualquer informação que vocês quiserem para montar uma pesquisa, vocês podem, tá, gente? A ideia aí é ter uma pesquisa que seja interessante, né? Que traga alguma informação. Eu quero saber quem come mais bolacha aqui em casa, se é eu ou a minha irmã. Você vai descobrir o que de interessante tem para você. Qual é a pesquisa mais interessante que você pode montar aí para utilizar isso que a gente estudou nessas 3, 4 aulas aí, beleza? Espero que vocês tenham entendido o conceito da pesquisa, para que ela serve, aonde que você pode usar, e eu espero que vocês façam uma pesquisa bem bacana aí na casa de vocês, com os seus colegas ou não, vocês que sabem. Então,
Qualquer coisa, vocês voltem no vídeo, revisem as informações que a prof passou, leiam o material escrito, façam os exercícios, gente, exercício é sempre muito importante, façam uma pesquisa bem bacana, construam um gráfico aí bem bonito da pesquisa de vocês, cheguem a conclusões bem legais e eu espero vocês então na próxima aula.